Legal, facilitação tem algum valor, mas, cara, se você for olhar nos princípios, não era sobre facilitação, não era muito sobre método, era uma coisa mais técnica combinada com um apego à necessidade do cliente. Essa era a ideia original, né? Então, minha experiência é muito parecida com a você. O que se tornou a agilidade ou ágil, né, ou os agilistas, se tornou uma coisa mais burocrática que outra coisa. Esse é um ponto fundamental, né? Eles não estão atuando necessariamente como era a ideia original, como habilitadores, talvez seria uma ideia melhor do que facilitadores, habilitadores dessas técnicas, dessas formas que possam ajudar a se entregar software mais rápido, com feedbacks curtos e que realmente estejam orientados à simplicidade, aquela arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado, né? Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Jorge e sejam bem-vindos ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos, mas que também aborda tecnologia e negócio de peito aberto. E com sempre o bom humor que a gente tem. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro falar, eu adoro cutucar também, que é agilidade, né? Ágil. O ágil nunca sai da moda. Então a gente vai falar sobre o ágil com uma das maiores referências do assunto no cenário brasileiro que trabalha na Europa. Então ele tem a visão nossa aqui e sabe muito bem como que a agilidade é feita, o ágil é feito na Europa e no resto do mundo. Rodrigo Sperbi, tudo bem com você? Opa, tudo bom, Jorge? Prazer estar aqui, viu? O prazer é todo meu. Eu não tenho envergadura intelectual para conversar com você sobre o tema, mas a gente vai tentar, tá bom? Não, imagina, você é um grande aí, cara. Ajuda muito no nosso mercado aí, para profissionalizar nosso mercado no Brasil. Ô, Rodrigo, eu vou começar já com uma casca de banana para você, que é o seguinte: como que você, Rodrigo Sperbi, tá trabalhando na Europa e tal, definiria o ágil em 2024, considerando toda a evolução que vimos nos últimos anos? E quais os principais elementos que você acredita que permaneceram, né, como base depois dessas evoluções? Bora, vamos lá então. A primeira coisa, queria perguntar se você tem tempo, Jorge, porque eu gostaria de elaborar um pouquinho assim, mas a gente vai trocando uma bola Não, no tenho meio tempo. aí. Assim. Todo o tempo do mundo. Vai lá. Que eu gostaria de fazer um panorama rápido aqui, né? Da onde que vem, né, a agilidade, o que a gente conhece como agile, né, se você for usar o termo em inglês, né? Ele vem de um manifesto de um bando de nerd, né? Que trabalhava com software, principalmente nos Estados Unidos, muitos localizados ali no Vale do Silício, famoso, e eles começaram a experimentar com maneiras diferentes de fazer software, né? E ficaram assim, viram que estava dando muito problema, aqueles projetos grandes, com escopo já fechado e tudo mais, e documentação exaustiva, antes mesmo de ter alguma coisa desenvolvida, né? Então, eles criaram esse manifesto, estavam tomando umas aí, pelo que eu entendo, numa estação de esqui, e escreveram um manifesto, né? A primeira frase do manifesto, na verdade, é a mais importante, né? Que diz: estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software. Então é muito importante ter essa visão, é um processo contínuo, né? Estamos descobrindo. Aí eles fazem um panorama, uma série de melhor fazer isso em vez daquilo, ou mais isso em vez daquilo, e aquilo outro, né? E as coisas que estão do lado direito são importantes, mas a gente dá mais importância para o que está do lado esquerdo. Tá aí, esse é um manifesto, né? Tem, sei lá, 10 linhas, algo assim. Mas eles também acoplaram uma série de princípios. Esses princípios que são os mais interessantes, na verdade, e muitos deles, a gente pode passar rapidinho aqui só para dar um exemplo, tem muito a ver com o que a gente procura hoje fazer em produto também. Né? Por exemplo, o primeiro já diz: nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado.
Outro que tem bastante a ver com o que a gente está acostumado é simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. E depois tem umas coisas mais técnicas de entrega contínua, feedback e tudo mais, né? Então, essa era a ideia original. Mas o que ele se tornou, né? O que eu costumo de brincar, que é o ágil com A maiúsculo, né? Que é mais a indústria, né? Que ela se tornou essa indústria, né? Qual é que é a sua experiência, por exemplo, Puxote? Quando você pensa na agilidade, nas pessoas, no agilista, digamos assim, que vem em mente para você, por exemplo? Eu venho em mente uma pessoa que facilita o dia a dia do time. Então, legal, facilitação tem algum valor, mas, cara, se você for olhar nos princípios, não era sobre facilitação, não era muito sobre método, era uma coisa mais técnica combinada com um apego à necessidade do cliente. Essa era a ideia original, né? Então, minha experiência é muito parecida com a você. O que se tornou a agilidade ou ágil, né, ou os agilistas, se tornou uma coisa mais burocrática que outra coisa. Esse é um ponto fundamental, né? Eles não estão atuando necessariamente como era a ideia original, como habilitadores, talvez seria uma ideia melhor do que facilitadores. Habilitadores dessas técnicas, dessas formas que possam ajudar a se entregar software mais rápido, com feedbacks curtos e que realmente estejam orientados à simplicidade, aquela arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado, né? Esse é um ponto. O outro ponto fundamental é que as organizações, elas são sistemas, né? Elas tecnicamente se definem como sistemas complexos adaptativos, né? A gente não precisa se apegar muito do termo técnico, mas são sistemas complexos, né? E quem estudou um pouquinho sobre sistema sabe, que é o meu caso, sabe que a efetividade do sistema, ela não está em função da soma das suas partes, mas na multiplicação das interações. É uma frase famosa de um dos pioneiros da teoria de sistema chamado Russell Ackoff. E que ponto eu quero chegar aqui? Conexão. Geralmente, quando a gente pensa no ágil, na forma mais tradicional, como que essa indústria se popularizou, tem quase essa obsessão por time, né? O trabalho no nível time ali. Eu estou trabalhando aqui com o meu time. Uma coisa mais importante do mundo, não me leve mal, é a coisa mais importante do mundo. Mas não é o que faz com que uma organização se torne mais efetiva. Focar só nisso não é suficiente. E aí sempre que eles quando eles perceberam que isso não ia mover o ponteiro completamente, aí houve, claro, tentativas, né? É o chamado, né? Vamos escalar agora o ágil. Mas sempre que eles tentaram fazer algo desse tipo, criaram, na verdade, uns Frankensteins, tipo o Safe, né? Que, na verdade, é uma forma de tentar encaixar o ágil de nível time, né? Num modelo muito mais tradicional, porque isso comercialmente é um sucesso tremendo, né? Porque os líderes mais tradicionais, eles adoram aquela sensação de controle que o Safe dá, enquanto está deixando os times brincar de ágil, né? Então esse é o panorama que eu vejo, assim, essa obsessão por time, essa falta de um olhar mais sistêmico, mais estratégico para a organização, é a grande falha do ágil, né? E aí eu acho que os líderes começam a olhar assim, pô, mas eu investi, fiz essa transformação aqui, gastei um dinheirão danado com consultoria, tá, os times estão ali, estão fazendo um negocinho deles, biriri, bobobó, mas não está tendo aquela efetividade nível organizacional que eu esperava. Então eles começam a olhar assim, a conta está ficando cara. E num contexto macroeconômico mais complicado, como a gente está agora, né, fica mais difícil justificar. Mas eu tenho uma visão otimista, porque daí eles também olham e falam assim, poxa, já fizemos tanto ágil em nível time que só tem que ser mais uma expectativa, não precisa ter mais um papel especializado, né? Já espero que o time tenha aprendido o suficiente aí, que saiba se virar.
É mais ou menos, você pode fazer o paralelo com o que aconteceu com o gerenciamento de projeto lá atrás, né? Não tem mais gerente de projeto nível time. Antigamente tinha. Mas é uma expectativa do time que gerencia os seus projetos. E somente em coisas mais complexas, aí você teve essa elevação com os tal do Technical Program Managers, como chamam hoje em tech, né? Que é os caras que fazem aqueles programas mais estruturais, que envolvem vários times, várias organizações. Então, essa é a minha visão otimista, né? Que talvez estamos nessa fase de mudança. Ágil no nível time, a expectativa é um skill necessário, que já tem que estar lá, e que talvez o ágil tem que ter uma visão mais sistêmica, mais nível organizacional, de como que o fluxo de trabalho funciona em todos os diferentes níveis necessários, né? Nos projetos, acima, nos épicos, features, o que for que você chama aí no seu contexto. Então, esse é o panorama, e para tentar resumir em poucas palavras, para responder mais objetivamente a sua pergunta, mais do que a minha definição, talvez é uma expectativa, é que a gente se apegue aos princípios ágeis originais, porque eles são bons, eles são importantes, eles são interessantes, eles são habilitadores, sem esse foco nesse time-centrismo, né, que é todo nível time. E essa é a base que tem que ficar, sem essa obsessão por um framework, uma fórmula que eu vou aqui adotar, e esse foco mais estrutural na organização de uma forma sistêmica e uma atuação mais estratégica do ágil é o que eu gostaria de ver, mais do que necessariamente a minha definição, propriamente dita. E aí a gente tem um problema sério, que é as pessoas que têm mais capacidade de ajudar as organizações a fazer essa transição, elas não necessariamente se associam mais ao ágil. Muitas delas, eu me encaixaria nessa definição aí, muitas delas passaram pelo ágil, mas hoje não se acha necessariamente um agilista. Eles meio que transcenderam. Pô, temos que fazer as coisas melhorar aqui no meu contexto, não interessa como se chama. Então, talvez esse é um ponto de conflito que vai ter. Quem pode efetivamente ajudar uma atuação mais estratégica do ágil não necessariamente é quem se associa diretamente ao ágil mais tradicional. E de forma alguma aquele ágil com letra A maiúscula, né, que é a indústria de certificações, de frameworks e coisas do tipo. A primeira resposta é uma aula, não? Uma aula de o que era, o que é e o que deveria ser no ágil. Tanto para as empresas como para as pessoas. Eu aprendi muito nessa primeira resposta, Rodrigão. Muito obrigado pela clareza de você ter trazido esses pontos, de tipo, revisitar o manifesto, a história, trazer a base ali, porque hoje, quando a gente vai falar de algumas coisas, se perde, né? A história, a base, o conceito das coisas. Então, quando a gente fala de gestão de produto, a gente está muito focado no papel, e a gente perde a conexão com a disciplina. Existe uma diferença entre papel e disciplina, né? E isso aconteceu com o ágil, né? Na sua resposta, eu consigo identificar que houve um descolamento entre a disciplina do ágil, agile, que está no manifesto, é a base, com o papel de uma pessoa agilista, etc., nas empresas, né? É muito por aí. Eu acho que esse panorama... Eu gosto muito dessa perspectiva que eu vi que mais recentemente você tem apresentado, da diferença da disciplina e de papéis. E dá para fazer um paralelo realmente. No ágil também esse processo aconteceu e houve essa deturpação, por assim dizer, do papel que vira a disciplina, quando não deve ser, né? O termo técnico disso aí é tragédia do perpendicular. E a frase popular que você pode associar a isso é o famoso poste que mija no cachorro. É o rabo abanando o cachorro, Rodrigo. Exatamente. Mas antes da gente se aprofundar, porque apareceu várias perguntas na minha cabeça depois da sua primeira resposta, recados. Você que está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. Menos de 5 estrelas não precisa dar, mas dê
Estamos chegando a quase 700 avaliações. Então, é muito importante você deixar suas 5 estrelas. Principalmente pelo Rodrigão. E também isso nos ajuda a ir mais longe no algoritmo. Tá assistindo a gente pelo YouTube? Clique no botão inscrever-se. Deixe seu joinha. Estamos chegando à marca, eu acho, de 5.000 inscritos lá. Se não me engano. Então, isso vai nos ajudar também. Outro recado. Esse episódio é um oferecimento da Tera, a escola de carreiras digitais que você e eu conhecemos, está aqui com a gente nesse episódio e oferece um desconto exclusivo para você que está ouvindo esse episódio. O link está na descrição, vai lá, clica no link e usa o nosso cupom que também está na descrição lá para acelerar a sua carreira digital ainda este ano. Outra parceira que está com a gente nesse ano e que oferece esse episódio é a Amplitude, a maior e melhor plataforma de Product Analytics do mundo, está com a gente. É eu que estou falando que ela é a melhor? Não. É a Gartner. A Gartner, através do seu quadrante mágico, coloca a Amplitude ali lá em cima, lá, como a primeira. Então, eles estão com a gente e também fizeram exclusivamente um e-book em português chamado Product Analytics for Dummies. Excelente nome de e-book. E o link está na descrição. Clica lá e vai entender um pouco de Product Analytics e saber como que você consegue gerar resultados reais nos seus produtos e na sua empresa. Tá bom? Recados dados. Tem um outro recado que é muito mais importante que todos esses. Se conecte com o Rodrigo Sparby. Link do LinkedIn dele está na descrição e da newsletter dele, que é maravilhosa, também está na descrição. Se inscreva, tá bom? Voltando para o assunto nosso, o Rodrigo, do ágil, que eu adoro muito. Muitas empresas, aí vem o lance, né? Que é o lance do descolamento, que a gente falou da disciplina de papel, né? Porque vou tentar criar um contexto aqui da minha cabeça para poder fazer a pergunta. Por que eu tenho que fazer esse contexto? Porque eu estou falando com alguém muito mais inteligente do que eu. Quando tem um descolamento da disciplina do papel, começa a existir disfunções. Certo? Por quê? Porque a disciplina tende a ser executada por qualquer pessoa. Assim como gestão de produto, a disciplina gestão de produto pode ser feita por qualquer área da empresa. Por qualquer área. E o ágil também. Cria-se papéis só para ter uma maior eficiência na execução da disciplina. E aí vem a pergunta. Muitas empresas afirmam ser ágeis. Sou ágil. Eu tenho Miro, então sou ágil. Aí, viu, Rodrigo? Você fica fazendo essas piadas aí nos bastidores do barquinho do Miro. E aí vai dar merda ainda. Mas na prática, enfrentam esses desafios do que o que é ágil, o que não é, qual que é o limite da autonomia dos times para os processos de agilidade. Entende? Tipo, tem empresas que de repente, não, somos ágeis. Aí de repente tá lá o agilista tendo que fazer apontamento de horas do dev no Gira. Enfim, na minha cabeça isso não faz sentido. Quais são, na sua visão, na sua experiência, nos seus estudos aí, quais são os equívocos mais comuns que você observa dessa interpretação de ser ágil em 2024? Vamos lá, eu vou começar pegando o gancho do que você já aí fez a vez da brincadeirinha no contexto aí. Cara, eu tenho uma ojeriza disso. É um detalhe que é importante, eu acho. É essa associação ao papel especializado de ser um mero facilitador. Cara, você não tem noção como isso me incomoda. Scrum Master que só serve para facilitar a reunião, sinceramente, vai me desculpar, mas não serve para porcaria nenhuma. Então, esse é um detalhe, mas é importante ressaltar. Eu acho que o principal, eu já comentei de passagem na primeira resposta, que é essa obsessão por achar eu sou ágil porque meus times de desenvolvimento são ágeis.
e não é bem assim. Aí você começa a cavucar. Não sei se você já teve essa experiência, assim, de tentar entender o fluxo de ponta a ponta mesmo, de alguma coisa que foi desenvolvida. Aí você começa a cavucar. Aí você começa a achar um monte de buraco para os dois lados, né? No que passa depois do time, muitas vezes, e o que passa antes dos times. Principalmente em empresa mais tradicional. Empresa mais nativa, digamos, tech, startup, não tem tanto esse problema do depois. Lá, done, geralmente pelo menos tá em produção mesmo. Mas tem muita empresa, cara, mais tradicional que done, né, feito para o time de desenvolvimento, na verdade significa, ó, entreguei para a próxima etapa. Entreguei para QA, entreguei para teste, ou como é que seja chamar. Ainda vai acontecer uma carralhada de coisa antes que esteja na mão do cliente. Então, essa é o que acontece depois do time. E aí você pega a outra perspectiva. Essa existe praticamente em todas as empresas. O que acontece antes? Quando que começou-se a falar dessa ideia que a gente está agora desenvolvendo? Quantas etapas foram passadas antes? Cara, tem empresa que, se você for mapear isso aí, Caboclo está trabalhando em coisa que foi autorizada 2 anos atrás. Tá? Eu não estou brincando, não estou exagerando, acontece muito. Aí você soma os 2 anos atrás, mais, sei lá, os 3, 4 meses que ficou em desenvolvimento, vamos supor, mais os 6 meses entre QA e o caralho a 4 até entregar para o cliente, o trem tem 3 anos, no mínimo, já. Então, esse que eu quero, isso assim... E aí você tá lá, time de desenvolvimento, ei, eu sou ágil, ei, eu faço sprint, às vezes eu faço Kanban, entrego continuamente, né? Então, assim, esse é o principal ponto para mim, né? Ágil, se é esse ágil que você tá fazendo, você vai me desculpar, mas você tá se enganando, é só aquele pedacinho ali, assim, aquele incrementozinho, assim, que é aquele pedacinho do time, talvez... discutivelmente, se ainda tem toda aquela parte depois que eu comentei, ainda nem nível de time você não pode argumentar, porque no mínimo, né, voltando ao manifesto, a medida de progresso, fala no manifesto, na medida de progresso é trabalho, um dos princípios é trabalho, entregue em mão, software funcionando na mão do cliente, é a medida de progresso, né? Então esse é o ponto primordial. Tem alguns outros pontos. Essa é a obsessão também por framework, né? Aqui eu vou instalar esse processo. Agora eu vou implementar Scrum. Aí Scrum não dá muito certo, Scrum puro não dá muito certo. Agora eu vou tentar Safe, que eu preciso escalar. Aí Safe vira muito burocrático. Vamos quebrar tudo Safe, vamos tentar outra coisa. Eu não sei se você tem noção, Chiodi, mas tem empresa que já está na 3ª ou 4ª tentativa já de implementar alguma coisa. Então, assim, óbvio que não tá dando certo, né? Esse formato não tá indo muito para frente, não. Então, esses são os principais, assim, desafios que eu vejo, os equívocos mais comuns. Essa obsessão por time, não olhar o fluxo de ponta a ponta, real, não se enganar que só acontece aquilo que está no time. E essa obsessão por framework e o agilista, que é um mero facilitador. Eu acho que essas são as principais observações. E como que você vê ferramentas de inteligência artificial, Rodrigão, nesse contexto que você falou? Porque recentemente o Miro lançou a inteligência artificial deles, e tem lá uma ferramenta de Agile Coach, que é nada mais, nada menos do que o facilitador de retrospectiva, enfim, essas coisas, né? Eles dão um exemplo até da retro mesmo, né? O time vai lá, faz a retrospectiva, aí ele se ativa o modo Agile Coach, e o Agile Coach, ele meio que consegue organizar as ações que devem ser executadas dado a retrospectiva, né? Como que você vê a inteligência artificial e essas tecnologias frente aos princípios ágeis? Tem conflito?
tem sinergia? Os agilistas vão morrer? A IA vai substituir o agilista? Eu só estou fazendo essa última pergunta só para clickbait. E se for no estilo do que a gente estava comentando da retro do Barquinho ou do Pikachu, qualquer uma dessas aí, eu acho que deve substituir, porque é muito mais barato, né? Agora, se a gente está falando mais da questão dos princípios, e aí eu acho que tem, na verdade, sinergias, né? Eu li um artigo há um tempo atrás que me pareceu fazer bastante sentido, né? Qual que é o tipo de ganho de eficiência que uma IA, uma dos potenciais possíveis cenários aí, assim, né? Então, você imagina que, em vez de você ter um time de, sei lá, de 4, 5, 6 a 7, digamos, em média, desenvolvedores, é o que a gente geralmente vê, né? Imagina que, em vez disso, você tem uma equipe bem menor. Você tem duas pessoas e mais uma IA, né? E aí, esse é o time, né? Três entidades, digamos assim, né? 3 entes, 2 pessoas e a IA. Aí você chega lá de manhã, tá tomando seu café, enquanto isso a IA tá te brifando o que é que passou durante a noite. Encontrei esse problema aqui, já resolvi temporariamente aqui para voltar a funcionar, também criei esse item aqui no nosso backlog para a gente analisar com mais detalhe, para ver se vai priorizar essa solução mais robusta para o problema, que pode ser algo nessa linha aqui. Então, assim, eu acho esse cenário bem interessante, né, de ganho de eficiência, que a IA pode ser essa força bruta, digamos assim, do time de desenvolvimento. Então, é mais no ágil no sentido dos princípios, né? Mas eu vejo riscos também, né? Mesmo assim, no exemplo que você deu do Miro, que é a falta de originalidade também, né? Porque a IA sempre tem a tendência a ser uma média, né? Uma avaliação mais medíocre, não é uma avaliação tão rebuscada que leva em consideração o contexto específico da empresa ou da situação. Então, se você quer ser tão bom quanto a média, ser medíocre, aí talvez tenha alguma utilidade. Mas eu vejo um risco aí de você nivelar, né? Nivelar por baixo, assim, ou nivelar na mediocridade. E tem um lance que é sobre Product Lead Growth, né? Que nada mais é do que o produto ser o centro da empresa, né? Digamos assim. De forma bem simplista eu expliquei isso aqui, Product Lead Growth, porque é um pouco mais complexo. E aí, quando a gente vê o conceito de Product Lead Growth, a gente pode, no primeiro momento, olhar e falar assim, então não precisa mais de agilista. Porque, teoricamente, o conceito de Product Lead Growth, ele já é ágil, certo? O suficiente. Como que você vê esse conceito de PLG, né, ganhando forças frente aos princípios ágeis em 2024? Por quê? Porque se a gente for fazer o paralelo com o que você respondeu lá na primeira pergunta, esse conceito já tem os princípios, né? Um pouco adaptado, óbvio, claro, mas já tem, né? Tipo, feedback contínuo, interação ao invés de processos e ferramentas, pipipipopó. Como que você vê isso? Você já viu alguma empresa que tem esse conceito, tendo agilista e funcionando da maneira ótima? Eu nunca vi um exemplo assim concreto do que você falou. Agora, tentando conectar os pontos aqui assim, eu concordo muito com você. O Product Led já implica agilidade, né? Ele já está meio que embutido ali. Na verdade, você poderia até falar um pouquinho mais sobre a própria definição de Product Manager no contexto de tecnologia, como a gente conhece hoje. Você pode... uma possibilidade, uma teoria, que é efetivamente a mistura da disciplina de gerenciamento de produto, que é uma coisa bem mais antiga, algo que até você tem falado a respeito em vários episódios aí do Product Guru. Não nasceu na tecnologia, mas é óbvio que foi adotado no contexto de tecnologia. E você pode
argumentar que imbuindo alguns desses conceitos ágeis, desses princípios ágeis de feedback contínuo, porque basicamente olha, vamos aproveitar a possibilidade que a gente tem com software, que é muito mais fácil mudar, que eu posso entregar uma coisa hoje para você e posso entregar uma coisa completamente diferente no outro dia. Então, ou pelo menos uma semana para frente, alguma coisa assim. Então, existe uma possibilidade mesmo de você atuar de maneira alinhada com esses princípios ágeis em contexto de produto em tecnologia. Então, existe essa sinergia mesmo, existe mesmo uma sinergia muito grande. O manifesto originalmente fala de projetos, mas, obviamente, se você vê os princípios, você tem lá já vários indicativos que aludem a uma visão mais de produto, mas eles estavam num contexto em que projeto era a norma, e ainda não se falava muito de produtos. Não estava muito no linguajar deles, né? Mas foi uma evolução. E, na verdade, tem até gente que fala que existe, se você olhar como uma linha do tempo, mais ou menos assim, uma outra lente que você pode fazer, você pode falar, ágil, o original era sobre projetos, daí veio toda a parte de gerenciamento de produto, que evoluiu o pensamento, trouxe uma pegada mais, olha, preciso pensar mais a longo prazo, preciso pensar mais de uma forma mais iterativa e tendo uma sustentabilidade de longo prazo, que é muito a visão de produto traz isso, né? Tem gente que fala que a próxima evolução, a próxima onda é você tratar de experiência digital de uma forma mais compreensiva, né? Todas os touch points do cliente ao redor do seu produto, serviço, customer service, tudo trabalhado de uma forma habilitada por tecnologia, né? Essa é uma teoria aí que algumas pessoas defendem. Então, tem muita essa sinergia, com certeza. Tem um ponto, quando a gente fala do passado, presente e futuro, de gestão de produtos, de tecnologia e afins, que a gente não pode ignorar que a gente teve a maior pandemia dessa geração, certo? Uma pandemia parou o mundo todo. E aí, eu acho que tanto a área de produto como a área de agilidade, ambas não conseguiram se adaptar ao mundo pós-pandemia, que é equipes híbridas, remotas. Já o time de tecnologia, querendo ou não, eles conseguiram se adaptar muito melhor que a gente. Então, olhando isso, Rodrigo, você que está aí na Europa, eu nem falei aonde você trabalha, mas porque se eu falar, as pessoas vão no seu LinkedIn pedir cupom. E eu já pedi cupom. Quais adaptações você considera crucial para manter essa eficácia do ágil em um mundo pós-pandemia? E, se possível, você contar um pouco de como que é aonde você trabalha e aonde você trabalha, só para a nossa audiência, as poucas pessoas que ouvem, e pedirem cupom para você. Bom, começar então pela última parte. Eu trabalho hoje no tipo de tecnologia da Nike, mais especificamente com produtos de Data, Analytics and Artificial Intelligence, né? Toda a parte de dados e inteligência artificial também, de uma forma estrutural. Aí, na sua pergunta, acho que tem alguns pontos bem importantes para trabalhar com times híbridos e remotos, que é uma coisa que eu tenho bastante experiência, já mesmo antes da Nike, na TomTom, eu já tinha trabalhava com equipes remotas ou híbridas e distribuídas, né, que tinha que trabalhar gente de vários lugares diferentes juntos. Primeiro é investir em comunicação assíncrona, né? Famoso assim, em vez de aquela coisa, sobrevivia uma reunião que podia ter sido um e-mail ou uma mensagem no Slack, né? Então, não assumir que toda comunicação precisa ser ao vivo, mas também reconhecer que existem certas interações que é muito mais efetivo fazer ao vivo, então e até pessoalmente, se melhor ainda, então se poder
de vez em quando, trazer as pessoas para trabalharem juntas no mesmo local, no tete-a-tete, digamos assim, até porque para elas se conhecerem melhor, aprofundar a relação, né, enquanto profissionais. Acho que é bem importante também. E o terceiro ponto, talvez, é aproveitar melhor as ferramentas que a gente tem à disposição. Mesmo o Gira, o Gira que todo mundo a gente ama, né? Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Gira, na verdade. Ele faz muitas coisas que bem, se você souber como trabalhar com automações e coisa do tipo. Assunto para outro dia, mas eu acho que você saber como lidar com as ferramentas, aproveitar, utilizar bastante notificação, usar bastante automatizações e esse tipo, para que te ajude a melhor gerenciar o fluxo de trabalho. É sempre bem interessante, talvez mais importante ainda, quando você tem uma equipe distribuída e quando não está todo mundo ali conversando correntemente, né, recorrentemente, não se encontra enquanto vai tomar uma água ou um café, né? Tem também algumas ferramentas que simulam, né, o ambiente, como se fosse um joguinho, né? Onde eu estava quando eu estava como coordenador lá no Allhost, os times de tecnologia usavam, os POs ficavam nessas ferramentas. Enfim, é legal, é ótimo, cria uma certa... Não tira um pouco daquela coisa de tipo, tem que marcar uma reunião. Não, no bonequinho ia na mesa do dev, ou eu ia na mesa do PO, falava como se estivesse no escritório, fisicamente. Falava, pronto, acabou, alinhava, é isso. Então tem esses pontos também, né, Rodrigo? Tem essas ferramentas que podem ajudar. Estava nesse pacote, né? E talvez essas são as ferramentas um pouco mais de vanguarda, digamos assim, né? Nessa linha do metaverso, digamos. Isso, o metaverso que não deu certo. Não adianta, não deu certo. Ô Rodrigão, você abordou em uma das suas respostas o cenário econômico, né? E a gente percebeu que quando as empresas precisaram fazer cortes e se adaptarem ao cenário econômico, elas foram no pilar de agilidade, né? Ali. Então, muitas empresas, eu fiquei sabendo, que mandaram embora quase todos os agilistas, todo o capítulo inteiro de agilidade foi-se embora. Ok, eu não vou entrar no mérito aqui, porque tem muitas... A gente precisa entender muito o contexto de cada demissão em massa, né? A maioria é por falta de planejamento mesmo, por preguiça da alta liderança, né? Porque a forma mais fácil de gerar eficiência operacional é mandar embora. É isso. Mas como que você vê, considerando o cenário econômico atual, e aí essa pergunta para você, ela tem duas visões, né? Porque você está no cenário econômico da Europa e você acompanha o cenário econômico brasileiro. Então pode ser diferente. Como que você vê que as empresas podem equilibrar a necessidade de ser ágil com a pressão dos resultados imediatos, com a eficiência, que é a redução de custos? Existe uma fórmula para que a agilidade possa passar ilesa nesse momento ou não? Eu acho que daí depende como a gente está definindo o ágil, né? Se a gente fizer aquela descrição que eu fiz lá no começo, se é o ágil com A maiúsculo, né? Que é mais a certificação, o pessoal do papel e tudo mais, aí não tem. Realmente, assim, quando tem uma pressão por corte de custos, quem vai ser cortado primeiro é todo mundo que é considerado, de certa forma, overhead, né? E ninguém, nesse caso aqui, nesse contexto, o caboclo não coda, ele está naquele pacote de overhead, basicamente.
Então não é nenhuma surpresa para mim, né, que foi um foco aí assim. Aí, em cima disso, a percepção de que talvez não se conseguiu aquela melhoria mais sistêmica e mais estrutural. Em cima disso, o ponto, já fizemos bastante, já brincamos bastante isso aqui, os times já deveriam saber como, no nível de time, pelo menos, como atuar. Agora, dá para inverter também essa pergunta e falar assim, olha, mas será que dá para chegar nesse balanço que você comentou na sua pergunta, sem ser ágil, e aqui falando ágil no sentido tradicional do princípio, né, original do princípio, sem ter esses círculos de feedback mais curtos, sem ter esse pensamento de que, olha, a medida principal de progresso é software na mão do cliente. Tem uma frase do Jeff Payton, o criador de Story Mapping, né, que eu gosto muito, que a definição de desenvolvimento de produto é maximizar impacto enquanto minimizar a quantidade de saída de trabalho, né? Que é essa ideia de você encontrar as alavancas corretas, né, para você focar no produto. Ou até como diz no Manifesto Ágil, né, a simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado. É essencial. Então, se você tomar dessa perspectiva, então, talvez tenha a gente pode argumentar que as empresas precisam do ágil, mas precisam do ágil, digamos, sem o overhead, e precisa do ágil, talvez, como eu comentei, a minha expectativa, talvez até o meu desejo é que o ágil se foque mais nessa parte estrutural, de nível organização, de ajudar a empresa a efetivamente se tornar ágil do ponto de vista do fluxo completo e não só os times estritamente falando. Então é assim que eu vejo. E como que você vê? Agora vem uma pergunta meio... A gente está passando por várias evoluções de papéis, né? Então, em produtos era PO, PM, e a gente ainda continua. E tudo bem, eu entendi. Só um idiota não muda de opinião, certo? Certo. Antes eu falava, porra, de novo, discussão de PO versus PM, pô, chato pra caceta e tal. Até que alguém chegou pra mim e falou assim, mas Chiodi, todo dia entra gente nova. Toda semana uma empresa está em transformação digital. E as pessoas e as empresas não sabem a diferença de papéis entre PO e PM. Aí eu falei, então tá bom, não vou ser mais rancoroso nesse assunto. Mas quando a gente olha para agilidade, existe muito essa questão de papéis. E aqui vamos falar o real do dia a dia, né? A gente falou sobre o conceito, sobre a disciplina, a diferença da disciplina para os papéis, mas no dia a dia, em empresas grandes, em transformação digital, eles acabam se apegando a papéis, né? Qual é a diferença de papéis e responsabilidades da agilidade? Porque quando eu vejo a área de agilidade, a gente tem o Scrum Master, o Agile Master, o Agile Coach, o Agilista. Existem vários papéis que foram criados, assim como em produto, né? Apesar que produto é PO ou PM. Saiu disso já tá errado. Ah, não, tá errado. APM, ok, tá bom, APM eu aceito. APM, PO, PM, ok. Aí tem todas as variações, né? Data Project Manager, Technical Project Manager, mas aí são PMs especialistas, digamos assim. Já na agilidade, tem também essa questão de tipo, o agilista é a base, né? Digamos assim. O Agile Coach já é especialista, não sei o quê. Ou são só papéis e nomenclaturas criadas para fazer a mesma coisa? Eu acho que é menos bem definido na área de produto. Existe uma tendência, você falar assim, alguém que se chame um Agile Coaching, por definição, é alguém que está tentando, pelo menos, atuar
um nível mais alto e não necessariamente mais enfocado no time específico, mas tem algumas empresas que ainda vou chamar de Agile Coaching, alguém que ainda trabalha com os times. Então tem algumas nuances ali assim. Scrum Master é mais associado ao Scrum, obviamente, né? E eu acho que muito de pessoas que começam a utilizar o termo agilista é também uma forma de não estar diretamente associado ao Scrum, né? Tá mais aberto a outras formas de trabalhar, outros frameworks e tudo mais. Então, é muito mais sobre esse ângulo, que eu saiba, é muito mais assim, criar essa diversidade para não estar tão associado necessariamente a um framework específico, que é o Scrum, que houve uma mudança aí de terminologia, uma tendência a mudar a terminologia. Mas, geralmente, o que talvez que pode se argumentar mais, que é mais específico, é a ideia de Agile Coaching como uma ideia de tentar trazer essa pegada mais sistêmica e de olhar mais o fluxo de uma forma que abstraia necessariamente o que acontece no nível de times. Essa é um pouco a tendência que eu vejo. E agora, olhando um pouco para a área de produto, né? A gente falou muito de agilidade. Para a gente terminar o episódio, para que você possa voltar para falar sobre, como que você olha a área de produtos? Quais são as diferenças da área de produtos da Europa para a brasileira e como que você tem visto, acompanhado a evolução da área? Olha, eu tenho um pouco de preocupação que se banalize produto e que vá meio que para a linha que o ágil acabou indo, né? E se torne, de novo, muito mais focado na certificação, no papel de forma estrita e não tanto na disciplina, né? Para usar a diferenciação que a gente já comentou algumas vezes. Essa é uma preocupação que eu tenho para a área de produto, olhando aí um pouquinho, projetando para o futuro. Mas, como a gente até comentou, de uma forma ou de outra sempre vai ter gerenciamento de produto, né? Pode ser que as pessoas não tenham papel especializado. Eu ainda prefiro que tenha, pessoalmente, mas pode ter contexto que não vai precisar. E aí um ponto principal, né? Lembra que eu falei que a frase mais importante do Manifesto Ágil é a primeira? Estamos descobrindo formas melhores. Eu acredito muito que toda empresa precisa passar por esse processo de descobrir a fórmula de melhor trabalhar no seu contexto. Não precisa reinventar a roda necessariamente, mas você também não precisa adotar uma fórmula pronta. Então, encontrar esse balanço entre olhar o que acontece no mercado, as práticas que são aí, interessantes e ver como você adapta para o seu contexto. Na diferença de Brasil, mercado brasileiro e mercado europeu, eu acho que eu diria que o mercado europeu é um pouquinho mais maduro quanto a gerenciamento de produto e o papel, né? É um pouquinho mais bem estabelecido. No Brasil, você ainda vê muito PO, PM, que trabalha mais como um gerente de projeto, como outra coisa. Eu acho que na Europa está um pouquinho mais maduro o mercado, assim, nesse sentido. É isso. O Rodrigo vai voltar para falar mais sobre a disciplina de gestão de produtos e a área de produtos aqui no PG. Hoje ele veio só dar umas cutucadas nos agilistas, no ágil. E Rodrigão, muito obrigado pelo seu tempo. É uma honra, um privilégio ter você, um profissional da sua envergadura, do seu nível, aqui nesse humilde podcast. Então, muito obrigado, viu? Imagina, Chiodi, um prazer aí estar com você. Eu gosto bastante do seu trabalho, acho muito interessante o que você está fazendo aí. Então, sempre conta comigo aí para poder ajudar de alguma forma. É um propósito que eu tenho, de ajudar o mercado brasileiro, mesmo não estando atuando mais nele. Um detalhe interessante, você comentou do meu Substack, né? Quase todas as subscrições recentes vêm através da indicação do seu Substack, que é bem bacana. E agradeço publicamente aí por ter recomendado, que está vindo bastante subscrição. E como você falou, podem me encontrar no LinkedIn, eu gosto de falar... geralmente eu escrevo em inglês lá, porque é uma estratégia minha, como eu atuo internacionalmente. Geralmente eu escrevo em inglês, interajo um pouquinho em português, em alguns posts, até seus mesmo, Shot.
E a minha Substack também é em inglês, é uma escolha que eu faço. Eu, de vez em quando, tá meio parado agora, tava publicando uns textos em português no Product Oversee, mas tá meio parado, para falar a verdade, acho que faz uns 3 meses que eu não publico lá, mas tem alguns artigos meus lá para quem quiser acompanhar. Links de tudo isso na descrição do episódio. Então você que ouviu até aqui, se conecte com o Rodrigo, vai lá, LinkedIn, o link tá na descrição. Ele trabalha na Nike, então peça lá um cupom para usar no aplicativo da Nike. O aplicativo da Nike é maravilhoso. Como a Nike conseguiu criar um aplicativo bom de compra. É bom, é fluido, é bom, é ótimo. Parabéns, Nike. Não é só de tênis e camiseta que vocês manjam. Dito isto, beijos, tchau, fui. Ô Rodrigão, publicamente aqui, caso tenha jogado em alguma gaveta, por aí, algum cupom, é nóis, tá bom? Vamos conversar aí offline, né? A gente vê se a gente consegue ajeitar alguma coisa aí, show. É isso. Se tiver cupom, tá na descrição. Se não tiver cupom, vá cobrar o Rodrigo. Beijos, tchau, fui.